Aí você que vai dando. E aí? Salve, salve, pessoas! Estamos aqui para mais um episódio do podcast Giro do Saber, diretamente do canal de Piracicaba. Mais uma vez comigo. E aí, o André Dias, Hugo Poft. Eu fui olhar pra minha câmera, tá ligado? Olha aquela câmera agora. Só aqui, ó. Fala, galera, tudo bem? Vocês sabem já, né? Esse aqui é o André, esse aqui é o Michael. E hoje temos ele, depois de muito tempo de negociação, conseguiu agendar um período no seu dia. O dono da Apple. Começa! Lucas, e aí, como é que você tá, cara? Olá, gente, tudo bem? Ó, muito contente, cara. Eu nunca achei que eu fosse ser chamado por vocês. Vocês, mas fiquei confesso. A agenda tá complicada. Deixa eu pegar isso aqui e mostrar pra você. Eu fiquei bem contente, sim, quando você É. convidou. Então, pô, é um prazer aqui. Vocês sabem que eu gosto muito de estar com vocês. Caramba, Aprendo muito com vocês aqui. E uma reunião aqui de especialistas em pedagogia da cooperação Opa, com metodologias cara. colaborativas. Exatamente. E mudou minha vida, hein, cara. Sério. Mudou? Você fez até uma Aqui, ó, tatuagem? fez uma né? tatuagem aqui. Cadê? Aqui, ó. Caramba, será que dá? Amor. Dá Deu, pra deu, ver? Mas- deu. Vamos contar a história dessa tatuagem? Ele tinha dificuldade pra escrever essa palavra. Sempre ficava assim, mas como é que é? Coloca no Instagram aí, Como é já que é? manda pra galera da pós lá que a gente fez junto. Ah, é verdade. é, Então, é. marca pô, lá. Top. assiste Vou mandar aí, assiste aqui. aí. Boa. Mas aí, Lucão, como de praxe, a galera já conhece a gente, né? Sim, sim. Nossos seguidores aí e tal. Eu não consigo mandar na rua. Tá complicado, tá complicado. Nossa, aí agora que a gente for sair da porta. Hora que acabar, que a gente for Já sair foi bem ali. difícil pra chegar. Já. Cara, fala um pouquinho de você, conta a sua história. Cara, eu sou professor de educação física, formado desde 2005, então quase 20 anos aí. Me formei aqui na Unimap, tenho mestrado também, fiz um mestrado em performance humana também pela Unimap. Atualmente eu estou, né? Eu sou professor, mas eu estou diretor de uma escola municipal aqui em Piracicaba, escola municipal Padre Pedro Barão, ia falar Pedro, Padre Pedro Barão, que você deu aula lá. Dei aula lá. Né? E também sou proprietário de uma academia, a Fitwell. Então, Fitwell não, Academia. faça o jabá ali, Pode ó, fazer? pra aquela câmera ali, ó. Fitwell Academia, completando 10 anos esse ano. Não, mas olha pra câmera, mano. Completando 10 anos esse ano, Fitwell Academia. Legal aí, ó, pra você que é marxista, ele faz parte das duas classes. Ele é funcionário e proprietário. Ele é proletariado. Proletariado e Exato. É bacana proprietário. isso. Porque a ideia, na verdade, é levar saúde, né? Promover saúde e Às vezes qualidade de entregam, vida não, saúde zoando. por meio do exercício físico. Né? E a educação caiu na minha vida aí quando eu fiz um concurso. Ô, deixa eu perguntar pra você. É assim que funciona, viu? É que assim- Viu? Fala da sua vida aí, mas tá bom já, viu? Agora Agora é a nossa vez de falar. Fale. Como é que você saiu Intimidade, né? da aula de professor de educação física? Porque você não é o primeiro, né? São 3, né? Que eram professores de educação física e Eu estão sou na o direção, segundo, né? Na verdade, né? É o Bruno, você e o E Greg. o Greg, Como é que foi você sair da educação física? O Greg também é diretor Greg é agora? diretor do Raquel de Queiroz. Sair da educação física e vou virar diretor. Essa pergunta tem uma puta cara de pessoal, né? Tipo assim, velho, onde tava essa pergunta? Aqui, eu tô com vontade de perguntar isso faz desde tempo. março, tá ligado? Então, É porque você. É que assim, a gente corta um outro, né? É que quando conta. Oh, o Lucão virou diretor. Mentira. Aí começa. o Lucão? O Lucão, não, para. É. Como foi? Conta pra Devendo gente. pra todo mundo, viu, diretor do ano. Cara, então, vou contar como foi que eu caí na educação, né? Porque quando eu fiz educação física, depois estagiando e tudo mais, sempre trabalhei na área da saúde. Na área da atividade física, exercício físico, academia. E aí eu fiz um concurso aqui em Piracicaba para a Secretaria de Esporte. Vocês também fez, né? Foi o que a gente fez não também. é? E aí aconteceu lá que a gente foi convidado para educação. Eu estava no SESI, trabalhando no SESI, com a academia e tal. E aí eu resolvi mudar a chavinha. Então, assim, eu não esperava trabalhar com educação. Entrei na educação física e nunca achei que fosse trabalhar. Não era a minha motivação, não tinha esse interesse. Então, caí na educação. Você entrou junto com a gente, né? Junto, 2013. 12. Não, 12. 2012. 2012, é. Então aí foi, Junto com a gente e o Michael, tá? O André não deu aula no. foi uma experiência bacana, né? Eu conheci vocês lá também, professores maravilhosos. Nem tudo é tão bom assim. Então, e assim, a nossa convivência ali, né? Os nossos HTPCs, as nossas conversas. A gente tinha
um encontro às quintas, né? Que na sexta-feira a gente tinha o HTPC só dos professores de educação física. Na época, né? Hoje eu não sei como é que tá. E aí de quinta-feira a gente se reunia pra fazer o nosso HTPC Bar. Então a gente ia conversar sobre educação, comer uns biricutico, tomar uma água com gás. Vai, continua agora. Um grupo legal de gente. E aí isso me ajudou muito na construção do profissional, né? Depois a gente fez a pós, porque foi logo no início também, né? Foi. Foi em 2013, né? A gente começou. É, então. Nossa, eu sou ruim de data, hein? Você foi no... Nas minhas inclusive contas eu tenho no- 123 anos. Inclusive no HTPC Bar, você levou o folhetinho Levei o folheto Foi. da pós. Né? E aí eu falei pra vocês... Eu tinha desconto. Ele podia comer lasanha de berinjela à vontade, se ele conseguisse. Obviamente, Alunos. obviamente que... vocês não lembram, mas eu falei, essa pós vai mudar a minha vida. Não lembro mesmo. E eu falei, essa pós vai mudar a minha vida. E, cara, mudou mesmo. Enfim. E aí, na educação, eu gostei muito. Ó, a gente pode falar isso depois, cara, o negócio da predisposição, né? Podemos falar? Por que essa pós mudou a sua vida, de repente, dessa forma? O teu histórico de contingências, teu histórico de vida, qual era a diferença da tua história, de repente, pra nossa, pra que você tenha sido tão tocado por essa pós, sabe? O que é que você encontrou lá? Foi a pergunta que a gente tava rolando aqui nos bastidores. Na minha história de vida, mesmo que eu tenha, né, um encontro semelhante, né, com outras pessoas, por que eu respondo diferente delas? Sendo que o estímulo tem uma característica semelhante. Sim. Então, dependendo da linha de raciocínio, tem a ver com o teu histórico de experiência, saca? Sim. Então é uma combinação do que você experimentou e aquilo. E provavelmente, como as pessoas têm experiências diferentes, por mais que possam ser semelhantes, elas respondem de forma diferente ao contexto. E foi exatamente isso. Porque eu sempre falo, o professor é um sonhador, né? O professor é um cara que... idealizador, digamos assim. É utópico. A gente sempre acredita. Pelo menos eu sempre acredito. A esperança é a última que morre, de fato, pra mim. E eu sempre quis mudar o mundo. Não sei. Esse era um negócio dentro de mim, assim. Eu falava assim, e eu acredito muito que o professor, ele é capaz. Tem esse potencial. Ele tem esse Isso que eu gosto dele, potencial. né, cara? Eu lembro, cara, vai, Lucão, nossa, é tão lindo o jeito que ele é. Ele é bonito por dentro e por fora. Eu ficava assim, ô louco, velho. Porque olha só, né, como tem esse jeito sutil de falar, não vou mudar o mundo, porque eu acredito, meu, eu tô só aqui, ó. Do nada, a galera... Não, é que vocês não estão vendo a galera do estúdio aqui atrás, ó. Chorando. Todo mundo fazendo tempo fazer, ninguém tá Eu providenciando nada. exonerei, cara, exonerei, tô com o tablet aberto aqui pra ver se eu volto, tá ligado? Vai ter concurso de novo. Tô zoando. Ai, Deus abençoe. Então, eu sempre achei, sabe? O professor é um potente Transformador. transformador. Que é aquilo, né? De Paulo Freire. A gente transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. E eu sentia que naquela época, já 2013, a cooperação era algo que hoje, digamos assim, vocês sempre trabalharam com isso, mas jogos cooperativos, a cooperação hoje ainda está mais em voga, está mais... Até por conta dessa, sei lá, da sociedade caótica que a gente vive. Um novo modelo de Sim. sei lá, De interação. de Uma nova interação. uma possibilidade. Uma possibilidade, a competitividade, Sim. tem aquilo, né? Dá um podcast só falando sobre cooperação e competitividade. Mas enfim, e eu falava, cara, cooperação é um instrumento que, por isso que eu falava, vai fazer diferença pra mim. Eu acho Mas que... certeza que vai dar um corte isso, né? Ficou bonito essa parte. Né? Eu fico pensando em corte agora. Porque assim, ó, ainda mais a gente que veio da educação física, e pelo menos na graduação, eu não tive nada voltado para a parte de jogos cooperativos. Se tive, foi uma pincelada. Sim, eu também não. É que eu vou fazer estágio no SESI, e aí eu dava aula de jogos cooperativos no SESI, porque o SESI vinha com essa perspectiva. Mas na graduação especificamente, não tive nenhuma aula de... Eu não tive também. Então assim, a gente trabalha, Nada. e aí pode ser que seja por conta do modo, do currículo da Unimap, talvez outras universidades tenham, mas na época a Unimap não tinha. Então o foco era competição. Sim. Né? A gente, educação física, os jogos, a gente focava sempre na parte competitiva da pegada. Ele tinha alguma coisa no teor de jogo, né? Tinha, mas foi não era bem só assim. o Quarteto Fantástico, né? Não, tinha uma coisa do jogo, né? Do lúdico, tinha uns papos. Cara, e eu com 20 anos de idade, eu falava, meu, what? Eu não entendia, sabe, a essência, o que ele tava querendo dizer com aquilo, cara? Sim. Puta, tinha que voltar no tempo. Então, a Unimap tinha professores muito bons e traziam essa outra perspectiva, não só do Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico é basquete, handebol, futsal e vôlei. Futebol e vôlei.
Agora, se você mora no Alasca, De repente tem outro. esqui, Curling. hockey, curling Sei lá o que é outro. e arco e flecha. Mas aí voltando à Voltando à sua história, sua pergunta Foi mal. também, né? É. E... Qual que foi a pergunta mesmo? Ah, Por que lembrei. que eu fui para a direção, né? E então a pós me ajudou muito, os nossos diálogos, o HTPC Bar, a nossa convivência, ajudou muito na minha construção do profissional de educação física ali na quadra. E eu cresci muito como profissional e como pessoa com tudo isso. Porém, eu penso no futuro também. Eu pensava no meu futuro. Hoje eu sou quase um jovem de 40 anos. E eu, já na época, vamos pôr há 10 anos atrás, eu falava, eu não quero chegar a dar aula para as minhas filhas. Você falava, não vou dar aula pro resto da minha vida. Eu não quero dar aula na quadra, porque a gente vai ficar velho. E desgasta pra caramba, né? Desgasta. E fazer sempre a mesma coisa, eu acredito que emburrece. A mim, por exemplo, eu não gosto de estar sempre fazendo a mesma coisa. Porque aquilo, com a experiência que você tem na quadra, na sala, ou naquilo que você faz como termo lá, né? Com a mão nas costas. Né? Você faz assim... Você já controla, você já conhece a experiência, você já sabe dominar, então a gente não aprende com aquelas situações. Então, uma que eu pensava, eu não quero ficar. Você começa a fazer as coisas automáticas E para mim é uma perca de tempo. Quando eu passo a fazer algo que é automático para mim, que eu tô fazendo por fazer, não é porque eu ganho bem, não é porque, sei lá, eu tenho, sei lá, se tem destaque quando a pessoa tem destaque, para mim isso não motiva. A gente falou disso nos bastidores, né? Por exemplo, você faz uma coisa de uma certa repetição. E aí, pode ser que aquilo seja menos motivador. Sim. Consequentemente, pode ser que o seu trabalho comece a ficar comprometido. Sim. E a ideia é, se você trabalha com outras pessoas, talvez isso reflita neles. Sim. E se você não sentir essa culpa, talvez você não perceba que o seu trabalho está mais do mesmo. Ou que você não perceba que, de repente, a tua vida não tem um significado muito expansivo. Sim. Não sei se é possível acontecer isso. Assim, quanto mais a gente faz as mesmas coisas, é possível que a recompensa comece a ficar menos perceptível. E aí a recompensa é uma coisa que vale a pena. A gente falou aqui, né, de dinheiro. Da recompensa. Porque dinheiro é como se fosse o ponto comum do planeta, né? Eu troco benefícios por dinheiro, Sim, não é? sim. Troco viagens, troco experiências por dinheiro. Mas sim, cada um pode ter a sua recompensa pessoal, né? Que, sei lá, é poder dirigir um projeto, ou construir uma coisa nova, ou implantar uma ideia que aparentemente seja revolucionária. Sim. Mas percebe que sempre tem uma recompensa. Sempre. Então a recompensa tem que ser perceptível e alcançável, porque senão gera um oposto, que foi uma experiência que eu tive. Que parecia que a minha expectativa era tão elevada que a ausência de alcançá-la me levou um cenário abaixo do basal da dopamina, provavelmente, onde eu me senti um pouco mais melancólico, assim. Sim. E eu acho que essa questão de começar a fazer sempre a mesma coisa na educação, e aí eu compartilho da sua opinião de que o professor ele tem esse... Não professor, vai. Eu acho que o ambiente escolar ele tem um poder transformador não pelos currículos que a escola promove, mas pelas relações e pelo ambiente que a escola promove. Eu acho que muitos dos aprendizados que a escola não tem obrigação de promover é o que fica para a vida. Né? As experiências, as relações sociais e tudo mais. E a partir do momento que você começa a levar tudo no automático e a partir daí, por estar no automático, talvez você deixe de considerar alguns aspectos da sua aula, como acontecia comigo. Então, de repente, eu percebi que eu comecei a ficar nervoso por qualquer coisa. Eu deixei de perceber o que estava de legal. Uma coisa que o Edgar Gouveia falava. Eu deixei de perceber o que tinha de abundante para começar a observar só o que tinha de escasso. Sim. Ah, nossa, não tem organização. Ah, então tudo para mim era problema. Então foi no momento que eu falei, cara, acho que deu também, né, e tudo mais. Então, e eu já pensando nos alunos também, né? Porque Sim. a criança que está ali, o nosso aluno, a pessoa com quem a gente presta serviço, ela não tem culpa dessa nossa angústia. A gente tem que ali dar o nosso melhor, né? E foi então que daí eu falei, isso já era uma ideia de, não, eu não quero ficar dentro de uma quadra, né, resto da vida. pro resto da minha vida. E aí na pandemia, e o Bruno entrou, também nosso colega, né, entrou na direção. Aí eu falei, poxa, será que o Bruno fez pedagogia? Tão rápido assim, né? Porque eu não lembro dele, pelo menos a gente não tinha esse conhecimento, a gente não tinha tanta afinidade. Então eu não sabia do dia a dia dele, não sabia que ele tinha feito pedagogia.
E aí eu perguntei para ele falou, não, fiz gestão escolar. Eu falei, mas com gestão pode? Pode. Aquilo ficou... É o quê? Uma pós-graduação? É uma pós. É lato sensu? Lato sensu. Ficou na minha mente. Falei, cara, tá aí. É menos que uma graduação Menos toda, tempo. né? Menos tempo. E eu não queria também a pedagogia, porque para você ser gestor, você não precisa ser, de fato, pedagogo. E outra. Né? Topar E- mais 4 anos de faculdade. Entendeu? também, Então. E aí, Os cara, olímpicos. já era o que eu plantou aquela Não, Michael. sementinha. 5 anos de psicologia. Então, e não na tinha mais nada pra pandemia, a Malu, amiga nossa, Malu, falou, Lucão, tem uma pós em gestão à distância. Por conta da pandemia. Bora fazer? Eu falei, bora, pandemia, vou aproveitar o tempo. E eu fiz. Fiz assim, pensando no futuro, não quero, não determinei. Não tão Não imediato. determinei em 2022 eu vou ser diretor, ou enfim. Eu planejei, ó, eu vou ainda ser. Então, terminei a pós no último ano. Aí a minha diretora da escola que eu tava falou assim, viu, teve uma debandada de diretoras e vai abrir inscrição, vaga. Você não tá fazendo a pós? Você não fez? Eu falei, terminei, acabei de terminar. Então, se inscreve? Eu falei, nossa, mas será que eu vou... Pô, se inscreve. Ué. Posso dar o seu nome? Eu falei, pode. A outra que tinha 15%, tá ligado? de desconto. Aí ela deu meu nome e tal, deu 2 semanas, fui chamado pra entrevista. Aí fiz a entrevista, fui Quais na são os boa. pré-requisitos, então? Ter Não, você não pode gestão? falar, né? Porque... Ah, não. Na prefeitura, pelo menos assim, aqui na prefeitura, né? Na Secretaria de Educação. Fui pra entrevista, só tive que você, tirar a camiseta. Você ter pedagogia ou a pedagogia e gestão escolar, algum outro curso de gestão escolar. Então nós, professores de educação física, como a gente atua, tendo a gestão escolar, após você tá apto a concorrer. Entendi. E daí, e assim, também como professor, nessa motivação ali, a gente conversava muito dos HTPCs Bar, ela era as nossas lamentações, o que a gente via de que podia ser melhor. E eu falava, cara, na quadra a gente se limita um pouco ao nosso trabalho, ao que a gente pode fazer. Na direção, eu já tenho Mais uma possibilidade. amplitude maior de promover uma escola, essa utopia de transformação do mundo que eu almejo, né? Peraí. Tá indo. Ó, vou mandar um abraço e um beijo aqui. O pessoal da pós tá assistindo a gente. Aê, galera. Verdade mesmo? Olha onde a gente chegou, A hein? Fê, A gente não, esses a caras aqui, Andréia, né? A Sandra. Então, conversando aqui. O chat aqui O virou... Thiago não dá, né? Thiago, aquele 150 que eu tô te devendo, cara, esse mês não passa, velho. E aí eles estão mandando... Ele tá conversando aqui no chat aqui. E aí a Andréia falou aqui... na hora que você tá falando das escolas, né? Ela falou assim, se as escolas cuidassem das relações, os conteúdos fluiriam muito mais. Com certeza. Então, e aí é uma das motivações também de eu ir para a direção. Falar, cara, eu posso fazer uma escola diferente do que os diretores que a gente teve ali na nossa gestão. Tive diretoras, né? Uma coisa é Diretores eu não certa, tive. você não pode mais reclamar do diretor, né? Hã? O diretor é você. Então, mas aí eu tive diretoras que eu aprendi Você sabe muito. que na escola você tem um grupo de professores que você não tá, né? Com certeza. Ah, não. Só Já que eu andei 3, já sabia disso. Você tem essa ciência. Tenho ciência total. E também não é aquilo, né? Você faz, não é por elas. Porque Ele- qualquer coisa que você faz, você tem que ter em mente, né? Ele fez um grupo só pra ele, sem os professores. Também vocês não estão Só no de... meu. tem um grupo que vocês não dão também. E também, mas era por isso também, porque eu falava, eu como na direção tenho uma amplitude maior de promover uma escola, porque eu acredito que o ensino público pode ser sim de qualidade, que as crianças têm esse direito. E é a minha função garantir. Além de oferecer também para os professores, para toda a equipe ali da escola, né? O nosso time, que eu falo, é um time, né? Que a gente possa ter estrutura e um ambiente, né? Para que a gente possa potencializar, então, essa escola, para esse ensinamento para as crianças. Porque é o que eu falo com a minha coordenadora, esses dias até comentei com ela. É importante os números, como é que é? As provas externas, a gente fala, né? Os números que o IDEB, essas avaliações que avaliam o sistema de ensino. Para mim é importante? Mas não mais importante do que as relações. Então, isso daí é muito louco. Aí, pegando no que a Andréia falou,
E a gente, quando a gente vai trabalhar com empresa, a gente percebe que o que falta nas empresas, porque nós não fomos ensinados a nos relacionar melhor com as pessoas na escola. E eu sempre penso assim, o que de todos que estão aqui, então nós temos 4 pessoas aqui no estúdio, lá fora deve ter mais umas 4, 5. Então são 9 pessoas aqui. Essas 9 pessoas passaram pela escola. Certo? Sim. Então, o que temos em comum é isso. Cada um escolheu uma área de atuação, tudo mais, mas em comum nós passamos pela escola. O ensino regular, seja do fundamental ao médio, passamos pela escola. Sim. E nós não fomos ensinados na escola a ter melhores relações. E aí o que acontece muitas vezes quando a gente é chamado para fazer treinamentos em empresas é que a gente vai ter que ir lá ter alguma ação para ensinar a galera a conversar, a dialogar, a resolver conflito, porque nós não aprendemos isso. Então, muito para a minha inquietação da educação é justamente isso, cara. Acho que o conteúdo é algo importante, a escola tem um papel importante com relação a isso. Mas tem um papel que às vezes a gente deixa passar na correria, e aí é uma coisa que nas minhas aulas acontecia muito disso, de, por exemplo, aconteceu um conflito, mas eu preciso pegar outra turma. Eu não consigo... O que eu fazia? Eu só mascarava. Vai você pra lá, você pra cá. Não resolvia, porque depois, continuava o conflito entre as pessoas, entre os alunos. Só que não na minha aula. Porque, só transferia a bola. Joguei a bola pra você, a bomba é sua, pega a outra turma. Então, assim, como a gente tava falando que era muito desgastante pra gente, que era uma aula atrás da outra na quadra, não dava tempo de resolver algum problema. Porque se eu perdesse 5 minutos da próxima aula, o professor já ficava pé da vida comigo. Os alunos também ficavam putos da vida. Pô, perder 5 minutos da aula, papapá. Então esse movimento era um movimento bem louco. E não dá conta. Não dava para dar conta disso daí. Sim. Né? Mas a escola não é... No modelo atual, que não é atual, é bem antigo, ela não privilegia a relação. Não. Por quê? Porque aquele negócio de educação vem de casa, educação é tudo. Todas as pessoas que se relacionam com as crianças, elas estão modulando as crianças. Então, se a família é desestruturada, essa criança vem com uma resposta comportamental desestruturada. Aí, se a escola exige dela conteúdos abstratos, que é o caso de uma criança que é desestruturada, ela não vai entender. E a gente está falando de comportamento respondente. Se aquilo me incomoda, eu vou reagir de forma automática. Então, se é uma criança com predisposição à violência, ela vai ser violenta. Se é uma criança com predisposição a ser introvertida, ela vai ficar quietinha. E aí, qual é o discurso da escola? Ela é tão lindinha, ela é quietinha. É péssima, né? Não tira uma nota boa. Mas não dá trabalho. Então, passa. Então, eu tô generalizando 2 polos aí, né? Mas percebe? Aí, não, galera, vamos conversar? Daí acontecer isso, porque tem tempo a aula. Não, agora é aula de matemática. Apostila aberta. Mas e a treta? Não, depois, não pode. Ou aquela, já falei que não aquela pode. dúvida Cara, mudou. E tem um lance bem interessante não tem interruptor. Na ciência do comportamento. Eu acho bem legal compartilhar isso, porque tem relação com a escola. A punição, ela não ensina, cara. A punição te mostra que esse tipo de comportamento vai ser reprovado. Certo? Sim. Só que ela não ensina o porquê. E aí, sabe qual é um dos comportamentos que talvez possa emergir da punição? A esquiva. Daí eu começo a mentir para evitar a punição. Fez atividade? Fiz e corro no dia seguinte para copiar de alguém, ou dou meu jeito, ou não entrego a prova, falsifico a assinatura do meu pai, saca? Sim. Por quê? E aí que é complexo. E por que você está recebendo punição? Porque a escola é cheia de regras, a casa é cheia de regras. Vamos supor que não seja uma família necessariamente problemática, né? Que não tenha grandes conflitos ali pessoais, mas tem as suas responsabilidades. O pai e a mãe trabalham para poder dar conta da renda, a mãe passa pouco tempo com o filho, daí o filho de repente fica com o irmão mais velho ou fica com os amigos na rua. Quem são os amigos na rua? São crianças ensinando crianças. Saca a complexidade da coisa? Sim. E aí, eu olho isso de fora, porque de dentro tava foda, e de dentro tava foda porque eu tava começando a me corromper pela minha incapacidade de dar conta da quantidade de estímulos que eu recebia. Então o ambiente estava mudando o meu comportamento, porque o ambiente ele modula seu comportamento. Mas eu discordo disso, fique à vontade. Eu não vejo cabimento algum na possibilidade de não levar em conta que o ambiente modula o seu comportamento. E outra, se você discorda, ele tá concordando. Percebeu, né? Se você discordou do Mike... Exatamente, cara. Porque se você discordou do Mike... Eu acabei de modular seu comportamento, tá ligado? Então, eu acabei de gerar um estímulo... Fica essa dica pra você aí. Provavelmente aversivo, em que você respondeu, não, acho que você tá errado. E além do que, a escola, na minha opinião, a gente já conversou sobre isso também, é o lugar mais hipócrita que existe.
Opa! Opa! Isso aí vai dar corda. Esse recorde é tipo assim, ó. A hipocrisia impera no ambiente escolar. Nossa, já deu até o... Vamos lá. Exemplos. Nomes. Exemplos. Pode falar nomes? Se você não disser, a gente inventa. Você chega num conflito ali com o aluno. Você precisa resolver. E muitas vezes é aquele conflito assim. Vai lá, pede desculpa pra ele. Mano. Isso. Pede desculpa, dá a mão pra ele. Ô, Lucão, Vai, pausa. dá um abraço. Pausa. Sabia que isso é punição, cara? É punição. Porque, peça desculpa pra ele. Daí esse aluno fala assim, eu tô sendo Por coagido. quê, né? É um estímulo coercitivo. Daí ele fala que é uma coisa, eu vou dar uma murro no intervalo e vou peço desculpa. Porque já que... Porque eu percebo que o estímulo coercitivo, ele diminui. Sim. Ou ele extingue. Sim. Vó? E aí o que acontece? A professora... Michael, pede desculpa. Agora, vai agora. Ele vai lá. Dá um abraço. Vocês não podem brigar. Aí eu vou pra sala dos professores, eu não olho na cara da minha colega. Eu não falo um bom dia. Olha, você foi mais profundo do que eu imaginei agora. Você foi, tocou mais. Eu acuso alguém porque sumiu a minha marmita da geladeira. Alguém pegou. E a Cíntia faz direto isso, a professora do quarto ano. Mano, se tiver uma Cíntia lá. Não tem Cíntia, graças a Deus. Enfim. Então é isso, cara. É isso que... Aí eu tento... Então, mas olha só. É comportamento humano. É. A diferença é que uns são crianças que estão sendo moldadas pra isso, outros são adultos que também foram moldadas do mesmo jeito. E estão sendo ainda, né? E além de terem sido do mesmo jeito, elas estão reforçando aquilo que aconteceu com elas. Exato. Então tem muitas coisas que a gente faz, e acredito que os professores fazem na escola, que eles aprenderam na faculdade. Sim. Eles aprenderam na vida. Sim. Porque meu pai falava isso. A dona, como é que chama a professora lá? Não, Geralda. A dona Geralda falava desse jeito comigo. E eu vou reproduzindo esse tipo de comportamento e dane-se. Eu não paro em nenhum momento pra falar assim, opa, peraí, calma. Será que isso tem efeito de verdade? Será que se eu deixar o aluno fora da sala de aula, sei lá, porque ele correu, porque chegou suado, faz sentido? Porque se o aluno tem que ficar lá todo dia, mano, não tá tendo resultado. Sim. Ele fica 322 dias sentado Nossa, fora cara, da sala de aula porque legal. ele fica correndo. E olha como isso é complexo, ó. Porque tem dois sistemas de análise e tomada de decisão vinculada à recompensa. O sistema mesolímbico, que é aquele que é um resultado imediato. Então quando eu falo, pede desculpa pra ele agora. Então a aula tá acabando. Pedi desculpa, eu volto com a sensação de solução pra sala dos professores, né? Ou pra próxima aula. Quem volta é o professor, né? É o professor. Volta. Professor. E você jogou a bucha pra próxima aula ali. Exato, professor. E o meso cortical é aquele que fala, vamos sentar, vamos analisar isso. Isso aí gasta uma energia do caramba, Lucão. Nossa. Eu quero que você compartilhe com a gente se você já experimentou isso. É quando você chega no final do dia, fala, mano, essa cabeça parece estar pesada, porque eu resolvi tanto pepino hoje. Ontem. Isso gasta energia, cara. Então, se debruçar com um comportamento predominantemente cognitivo, uma tomada de decisão complexa, gasta energia. Porque usa ATP como fonte de energia, o cérebro. Olha que intrigante. E aí você vai pra sala de aula, resolve o problema. Aí a hora que eu vou pra sala de aula e sinto a sensação de recompensa, toda vez que eu peço pra ele pedir desculpa, então, o chabu diminui. Aí eu sou reforçado a reproduzir aquele comportamento, entendeu? De uma forma mesolímbica, não mesocortical. Sim. Entende? Sim. Porque eu tenho que voltar pra casa. Faz 15 anos que eu dou aula aqui, saca? Aí você começa... Aí entra, por exemplo, se você não tá engajado numa determinada atividade, a sua rede de modo padrão, e provavelmente o sistema, pelo menos comigo era assim, o sistema público fez a minha rede de modo padrão ser bem modulada, eu entrava nos pensamentos, né, num comportamento introspectivo e ficava ali, mano, tem que ir embora daqui a pouco, ó, só não deixa boa agora, saca? Um monte de coisa acontecendo. Cara, não, sua diretora veio reclamar com você semana passada daquele menino, dá um pouco mais de atenção pra ele hoje, saca? Umas coisas assim, egocêntricas, porque o meu organismo tava em apuros, cara. Qual que é a filosofia do avião? Se der merda, coloque a máscara em você primeiro. E depois em alguém. Então, quando você está em alerta, porque você está recebendo muito estímulo aversivo, muita punição, você não consegue responder de forma uma predominância cognitiva, uma tomada de decisão um pouco mais complexa pelo sistema mesocortical, porque você está se defendendo. Sim. Então, percebe, quanto mais hostil é o ambiente, mais disfuncional ele se torna individualmente e, consequentemente, social, cara. Socialmente. Porque daí o que acontece? Esses dois alunos que você pediu pra falar, pede desculpa agora. Acho que eu tenho aquele Tourette, tá ligado? No intervalo... Acho que eu tenho isso aí. O que você tem? Aquele Tourette, sabe? Síndrome de Tourette. Síndrome de Tourette. O cara fica... banana! Que eu acho que eu falo muito que eu falo, velho, você não precisava ter falado isso. Não precisava. Não precisava. Liga, só percebe. Daí fala, cara. Depois dá que tipo você um assiste, hack né? alívio que dá, cara. Depois que você assiste, né? Fala, nossa, por que eu falei isso aí? Você fica assim, nossa, não puta corte, tá ligado? Parece que eu fico só aqui, ó, olhando pra mim mesmo, né? Guarda você aí. Não dá, velho, não dá. Aí então, o que acontece? Essas duas crianças, que você falou assim, ó,
Pede desculpa. Você obrigou. Então, vamos pensar, qual que é o comportamento de pedir desculpa? Genuinamente falando. É você se arrepender de algo que você fez, você vai lá, Refletir sobre isso, sobre o seu comportamento, sobre a influência que o seu comportamento teve sobre a vida de outra pessoa. Ah, é isso que acontece quando uma professora ou um professor obriga uma criança a pedir desculpa a outra? Não é isso que acontece. Beleza. Aí chega no intervalo, aquela tretinha não foi resolvida. Não. O professor tem a pseudo-ideia de que foi resolvida. Chega no intervalo, porrada. Vai os dois pra diretoria. Fica o intervalo inteiro sentado. Próximo intervalo, e na mesma pegada. Ninguém, vem aqui, vamos conversar, o que aconteceu aqui, aconteceu ali. Beleza. Eu entendo que no movimento da escola, isso é muito difícil fazer. Só que, em algum momento é preciso fazer. Senão você vai estar só transferindo o problema ou pra próxima aula, ou pro próximo dia, ou pra próxima pessoa. Não, e vai além, Will. Vai além. Lógico que vai além. Porque, pensa, né? Você tava falando sobre escola pública e escola particular. Olha o tanto da lacuna, do buraco entre as duas escolas, tá ligado? Sim. Porque isso é histórico. Esse negócio de resolver problema a escola pública dá um jeito, tá ligado? Porque a quantidade de acontecimentos lá é muito grande. Daí essa criança vem, porque a escola particular ela seleciona, né, por meio da grana. Sim. Né? Qualquer um pode entrar. Só que você tem a quantia de matrícula e de mensalidades mínima para conseguir sustentar a presença do seu filho lá dentro. A escola pública aceita todo mundo. Aí vem aquele menino com o pai e com a mãe, né, que quer economizar, de repente, o fundamental e pôr o filho no médio, na escola particular. E vem aquele moleque que o pai matou a mãe. Ou que a mãe matou o pai, ou que a mãe tá com o quarto marido e a criança vem com a amígdala dela hiperativa. A amígdala é responsável pelo sistema de luta ou fuga. Hiperativa. Ela tá arrumando treta, não porque ela fala assim, eu vou arrumar uma confusão. Ela tá arrumando treta porque ela é sensível ao estresse, cara. Sim. Então, quando ela não entende, ela reproduz um comportamento agressivo. Na verdade, ela tá só se comportando. Daí, dentro de um contexto social, aquilo é classificado como agressivo. Daí, quem reflete é o adulto. O adulto coloca a regra nela. E essa menina, né, ou menino, que tem dificuldade de assimilação, ele não tá percebendo que ele tá incomodando. Dessa regra, é mais um estímulo aversivo em que potencializa a vida dela. Então, ela tá quieta só aqui, ó. Porque eu sei que... Eu lembro no passado que quando eu reproduzi, isso é o cérebro dela automaticamente, um comportamento sem me expressar muito, eu anulava esse estímulo aversivo. Então, na hora que ele der as costas, eu volto a bater nela. Na hora que você dá as costas, ela tá cheia de raiva dentro. Isso quando ela não reflete na hora no professor. Sim. Daí, no primeiro contato que ela tiver no intervalo, no momento de liberdade... E a hora que você fala assim, viu? B mais A é Bá. Na cabeça dela, vai vir assim, ó... E também tem isso. A criança, muitas vezes, por conta do ambiente externo ali, familiar, muitas vezes... É complicado. A criança muitas vezes já é rotulada. Então o Fabrício é hiperativo, lá, é agitado. Isso. Nossa, esse menino não tem jeito. Aí a professora já... E às vezes o menino ele cumpre mesmo no papel do rótulo dele. Né? Assim, caralho, isso é difícil mesmo. O professor que também tá ali, né? Eu sou mesmo. Professor, quem é você? O que não tem jeito? Mas me chama de Lucas em casa. O professor que também tá sobrecarregado, né, pelos afazeres ali da escola, burocracia. Por ter que destacar a folha do diário de classe porque ele errou. E fingir que ele tá fazendo todo o diário de classe de novo. Exatamente. Mudou, não tem. Diário ainda. Tem ainda diário? Mas não pode errar ainda? Não pode rasurar ainda? Não pode rasurar. Outra regra, né? Quem criou essa regra? Quanto arrancar a folha? É porque é um documento, né? Não, beleza, é um documento e tem os seus justificativos. Eu tenho os documentos aqui também, ó. Viu? Aqui, ó, serviço público. Isso aqui é incrível, cara. É quase que infinito os documentos. E se você erra, você deleta e escreve de novo e não fica sem rasura nenhuma. Fica lindo. Depois você imprime tudo bonito, né? Nem imprime, porque não vai usar mesmo, né? Só você entrar no sistema, imprimir e entregar essa folha pra quem? Imprime se precisar, né? Então. Aí não dá pra você mandar por e-mail pro pai, né? Mas aí, assim, esse aluno, a professora muitas vezes já tá assim, totalmente já sobrecarregada. Aquele menino que não tem jeito. Aí ele é rotulado. Uhum. No intervalo ele também dá trabalho, ele é rotulado. Aí muitas vezes pra diretoria, o que eu faço? Eu vou ter que acolher essa criança. Dá um carimbo nele. Esse aqui não tem jeito. Porque porrada ele já leva da família, já Exato. leva da professora. E aí eu vou ser mais um que dá porrada no aluno. E às vezes eu sou cobrado porque eu sou muito de conversar. E aí você pudesse... Eu sou muito de dialogar. Eu gosto, assim. Tanto que esses dias um menininho falou assim pra mim, ô diretor... O menino falou assim, diretor, eu bati nele porque eu queria vir aqui falar com você. E o único jeito de falar com você é quando eu faço alguma coisa errada. Eu sei que você ia tocar no assunto da violência, até pra... Mas professor, eu tô com um problema em casa lá, diretor. Cara, minha irmã, sabe, ela não tá cumprindo nossa tabela de regras. Eu não sei como me reportar a ela.
Aí o menino falou assim, professor, Diretor? é o diretor. O Michael esses dias, né? Com o Michael foi pra diretoria. Ele foi pra diretoria e ele falou que você não xinga, que você só conversa. Falei, Você é um bundão mesmo, hein, diretor? Você não aprendeu como é que faz? Vem aqui, deixa eu te Eu ensinar. gostava da outra que deixava muitas essas vezes a marcas gente em é mim, viu? cobrado disso, né? Você precisa ser mais... Ríspido. Isso, Ríspido, cara. você Quantas precisa ser vezes, mais- Lucão, quantas vezes eu escutei assim, ó, você não tem comando de voz na sua classe, tá ligado? E não precisa nada disso. Eu falei, quem tem comando de voz é celular, Você velho. entender ali a relação, o que tá acontecendo, porque o comportamento é isso, né, Maicão? Mas viu? Então, a criança tem um comportamento agressivo, ou introvertido, Ela tá ou respondendo, expansivo, ela tá- hiperativo, porque alguma coisa Ela tá ali dentro respondendo ao dela estímulo, né? não é? Então, Viu? assim, aqui é uma casca. É o que eu sempre falo pros pais, né, quando eu converso da criança. A criança é uma casca. Todos nós somos uma casca. Mas dentro ali tem algo puro que a gente não consegue acessar. Por quê? Muitas vezes por medo, insegurança, a gente se defende. A gente demonstra aquilo que de fato a gente às vezes nem é. Ele não é violento. Ele só tá ali expressando algum sentimento que ele esteja Ele tá ali, reproduzindo- que ninguém esteja... Ele tá reproduzindo a violência que ele tá recebendo. Talvez. E assim, E é por isso que eu Se ele sou deixar muito de receber violência, é possível que ele pare de reproduzir violência. Exatamente. Ele começa a reproduzir afeto. Exatamente. mas aí, ó, eu também fiquei 8 anos na prefeitura, dei aula em várias escolas. Tem gente fazendo um trabalho muito bom. A gente fica só metendo pau aqui. Tem. Não, ninguém tá não é metendo meter pau, o não. pau. Porque Só que eu observações. penso? Não, mas sabe por quê? Porque assim, ó, quando a gente vai fazer a pós... É que a maioria do cotidiano é isso. não, é porque... E outra, dá mais engajamento, né? Se a gente estivesse aqui falando só bem, tipo, vamos embora daqui que ninguém tá xingando ninguém. Não, se você fala bem com o exemplo, que é o que você vai fazer agora, é legal. Você fala assim, viu, a escola tem futuro, porque vai mudar o planeta. Lá o professor, eu lembro quando eu era professor, eu estava assim, ô louco, velho. Se eu pego você direitinho na rua, mano, à noite sem ninguém ver. Porque quando a gente começou a pós, eu tinha essa perspectiva também de tentar levar uma proposta diferente da cooperação e tudo mais. E aí quando a gente começou a fazer a pós e a gente conheceu pessoas, eu falei... Conhecemos pessoas Saímos lá da caverna. que faziam umas paradas. Eu falei, não é possível que tem gente transformando o mundo, né, do seu jeito, com umas iniciativas tão bacanas, o próprio projeto de cooperação, as paradas que o Edgar fazia, o Instituto Elos, aí começa a falar com O próprio Bruno. a Flávia, o Cláudio, a Andréia, a Sandra fazendo as facilitações gráficas. Eu falei assim, mano, tem uma galera fazendo umas paradas aí, onde eu tava esse tempo todo? Sim. Que eu não descobri essas pessoas antes, né? Eu acho que a escola também tem isso. Tem muitas pessoas fazendo coisas claro que boas na tem. escola. Inclusive, tudo isso que eu falei não acontece na minha escola, tá? Foram experiências... enquanto eu fui ia professor. por aí. Meu Eu fiquei time- sabendo. Time Barão é maravilhoso, professoras... Não, de fato, eu Deixa tenho falar pra sorte. você, ó. Agora, sério, eu sou um cara sortudo. Tem um velho. telão ao vivo na escola agora. As crianças estão assistindo lá no intervalo, sendo transmitido. Não, mas eu tenho sorte. cara. Luquinha, não era de você que ele tava falando, viu? O moleque problema. É o outro moleque problema. Mas eu tenho sorte, cara, porque... Tem sorte agora, porque quando eu dei aula no Padre Pedro Barão não tinha quadra. Tava em reforma. Os caras começam a falar... mas da- agora a quadra Viu? tá coberta, Pode cara. soltar, Cobriu a pode quadra? soltar Opa. o Lucas lá da tá sala coberta. de pensamento lá, aquela que ele fica trancado. Mas assim, eu tenho sorte porque eu trabalho com pessoas muito boas, cara. Sempre. Sempre assim. Então, aquele lance de estar ao lado de pessoas que te fazem você crescer, que são melhores que você. E elas são o quê? Ambiente, cara. Então, você também. Então, assim, é porque eu tenho ali um apoio também. A coordenadora do ano passado, uma fantástica, a Dani, hoje também é puta profissional. Eu tenho um time bom. Então fica fácil de jogar. Já fez a... Já fez o merchan. Vai chegar lá, você vai chegar na escola... aquele vai meio- assim, eu tô ali, ó. Eu tô vendo a professora só aqui, ó. Só dá ele chegando. Esse dia Ele terminou um chegando, calor. ele chegando na sala do professor e os professores saindo. Esse Lucão. Né? Só aqui, ó. Ah, o Lucão entra. É que a gente conversa sobre isso também lá. É uma realidade, né? Legal. Enfim. É. Não, mas é legal, cara, isso aí. Você tem alguma... Cara, A gente tinha que falar de saúde também, né? Você tava falando dos professores, tem coisa boa também. Não, tem Cara. muito... Tem muito... Fala. não, eu ia falar assim, o nosso podcast geralmente não tem perguntas no chat. Eles complementam as falas que a gente fala aqui. Não, né? mas não é assim, não tem pergunta. Tem muitas perguntas, é que a gente seleciona, nenhuma delas é tão boa. A Não. ponto de ser. É que eles complementam. Caramba, saiu aqui. Nossa, ele tá aqui só pra isso, ainda não faz o negócio dele direito.
Aqui. Não, o pessoal fica... Não manda perguntas, complementa, fala, não, é isso que tá Manda acontecendo. joia, né? É isso não, aí. Não, pior que não tem joinhas aqui, não. É só texto, só reflexão. Textões, cara, reflexões. A Graça também entrou na Olha só, live pra Graça. assistir a gente. Aqui, ó, quer ver? A Fê, ela falou assim, ó, meninos lindos, tô lecionando para técnicos de farmácia. Virou, mexeu... Não sabia que tinha técnico em farmácia, time forte, hein? Aplico atividades de cooperação por lá. Precisamos que esse trabalho vire uma prática corriqueira e não eventual, como é comum. Aí a Andrea concordou com você, Fabrício. Se o conteúdo é construído pelos alunos, a relação se dá. E é esta a dinâmica das relações que deveria interessar para as escolas. Enquanto alinhamos nossos alunos em salas fechadas, no modelo militar, teremos pouco espaço para saber quem são nossos alunos. Mas percebe a complexidade disso? Porque não é a escola que fala assim, vamos o seguinte, tive uma ideia, o que vocês acham da escola? Cara, é um sistema educacional sociocultural, certo? O trabalho vem da onde? Qual é a seleção de trabalho? Então a gente vive num contexto capitalista, certo? Sim. Quem é que forma e produz capital? Quem tem dinheiro. Como é que você consegue dinheiro? Montando um negócio. Ou sendo empregado. E ser empregado passando por processo seletivo. E eles contratam quem? Vamos ver, é só você ver. Quem é que trabalha no McDonald's e quem é que trabalha numa multinacional. Tá? Sim. Minha mulher trabalha na multinacional. Sabe qual é um dos pré-requisitos? A faculdade que o sujeito fez. Entende? Então, mas isso daí... E aí, por que eu tô falando multinacional? Porque lá é um que fala assim, ó, viu? Então você deve entrar num cargo de 10 mil por mês. Então, mas aí, Michael... Eu tô generalizando e sendo simplista, mas não faz um sentido? Sim. Mas aí o que acontece? A gente conversou disso algumas vezes, eu tenho, inclusive conversei com a Paula, que é a esposa do Michael, a respeito disso, de como as empresas contratam, elas contratam pelo que você tem no currículo. Sei lá, você é formado em quê? Você tem quantos pós? Não sei o que lá, papapá. Só que no dia a dia, o modo como você se relaciona com as pessoas influencia diretamente, e a gente até falou sobre isso num artigo, de quando a pessoa se sente parte de um grupo, ela tem mais facilidade ou menos facilidade para compartilhar o conhecimento, para compartilhar as informações. Então aí, o modo como você se relaciona, ele influencia diretamente no resultado. Então beleza, você é contratado porque você é foda naquilo que você faz. Só que você, mano, você é um péssimo professor. Você é um péssimo de grupo. Você não conversa com ninguém, você é antipático, você quer as coisas pra você. Na sala de aula você é sensacional. Os alunos te adoram. Só que você não é capaz de sair da cadeira pra dar um lugar pra alguém. Mano, então, tipo, essas relações, elas são cada vez mais valorizadas. E por que estão sendo valorizadas agora? Porque a regra era: eu preciso de alguém que cumpra as capacidades técnicas. Sim. A forma como você se comporta, ou o modo como você se relaciona, não me interfere tanto. Mas tá sendo valorizado aonde? Me parece que até aí tem uma diferença, sabe? Uma lacuna entre as grandes empresas olham pra isso e tem gente inteligente. Fala, cara, assim não funciona. Aí toca esse tipo de assunto. Agora vai trabalhar em padaria, em McDonald's, tá ligado? Os caras estão se pegando lá porque eu tô generalizando. Então, mas só que acontece. São essas crianças violentas. O gestor pode ser que não perceba isso. O gestor tá dane-se. Só que o ambiente tá sendo... Vai estourar. Sim. Vai estourar. Então, tipo, você não necessariamente tem que ter a pessoa personificada em alguém que vai estar observando como é que o ambiente tá funcionando. O ambiente, ele se automodula. Você não precisa ter alguém pra fazer isso. Mas... Então, tipo, se a relação ali não é boa... Tá, vai estourar. Uma hora vai dar pau. Vai dar pau. Só que percebe que o seu comportamento, a expansão do seu comportamento cognitivo tem relação com a quantidade de estímulos que você recebeu. Se você for um sujeito que recebeu estímulos pobres, você tem um comportamento cognitivo pobre em relação à demanda do contexto. Então, por exemplo, pessoas inteligentes, elas receberam um contexto inteligente. E o que é inteligente? Inteligente é a função do seu comportamento em determinado contexto. Um sujeito que trabalha porque pegou aquele trabalho que é o que dava, condições socioeconômicas divergentes estimulam uma ausência de comportamento cognitivo expansivo. Ou seja, pessoas que nascem em condições socioeconômicas precárias têm uma defasagem cognitiva, cara. Percebe? Sim. Então o cara começa ele começa atrás na corrida. Então, mas aí é interessante, não é porque ele nasceu em condições socioeconômicas, é porque o contexto de onde ele vive, então ele tem defasagem na alimentação, defasagem cultural, defasagem intelectual. Esse é o ponto, cara. Então, tipo, porque às vezes... Olha como é complexo. Às vezes coloca como nasceu assim, mas assim, calma, peraí. Tem um caminho a ser percorrido. Então, se de repente a pessoa nasce numa situação socioeconômica totalmente fodida, só que ela tem dentro da casa dela pessoas que vão dar conta dessa defasagem. Não tanto quanto a pessoa que nasce do rico pra lá.
E outra, a pessoa que é rica, tem grana e tudo mais, não quer dizer que ela vai ter ela tem, É de probabilidade. novo, a gente tá falando de probabilidade. Ela tem mais chances de, né? Ela tem mais repertório para, mais condições Isso, para. é. Não que isso é algo que não é uma forma carimbada. exata. Termina. Mas olha só o rolê, puta parênteses, pra falar do lance da escola. Percebe que de repente o diretor da escola ele tá recebendo uma informação de cima e ele nem sabe quem é o de cima. Ó, tá chegando aqui pra Piracicaba e é isso, ó, irmão. Mas viu, é que eu não concordo, porque eu acho que as relações... Com quem que eu converso? Não tem esse acesso. Não tem com quem. Eu vou conversar com o governador, tá ligado? Não tem. Entende? Aí meio que, viu, aí a sua supervisora fala... Se a sua supervisora não estiver na mesma sintonia que você, e como ela não tá vendo as crianças, ela tá dentro do escritório, tô supondo, tá? Ela fala, Lucas, produz, parceiro. Aí você fala, então tá bom. Daí chega pras professoras, professora, produz, parceira. E aí essa ligação de investimento social, de relacionamento, cara, fica mais difícil, cara. Mas aí eu ir para a direção foi um pré-requisito para mim. Eu assumo a direção e vou fazer o trabalho pensando em prol das crianças e do time. Claro que o que vem de cima a gente precisa respeitar. Eu defendo ali, sou responsável por uma instituição pública. Sim. Que presta serviço para a sociedade. Uhum. Então, de certa forma, eu tenho uma responsabilidade. Você tem suas obrigações social, sociais e mas quanto funcionário público. enquanto se eu não puder fazer o que eu acho que é melhor para nossa comunidade, sem infringir as regras, né, a burocracia que vem de cima, eu Você vou para. na quadra. Mas não tiveram diretoras que fizeram isso? Já. Então, Por isso que eu te falei, ó, no começo. Mano, Era esse quando a gente tipo de começou, gestão que eu falava, não, Quando a dá gente pra ser quando diferente. a gente entrou. Dá pra fazer Quando a gente diferente. entrou. Vamos ver tal coisa, cara. Viu? É. Não, E eu acho que isso é meio a que... gente fez um monte de coisa no começo. É meio mas que me parece padrão do serviço público. Mas me parece que o cabo de guerra... não, cara. ele é, o começo é assim. proporcional, cara. Não, mas Saca, precisa Lugão? ver. O cabo de guerra parece proporcional. Sim. Fala, não, eu quero. E a força contrária, ela é foda, cara. Ela é tensa, Sim, ela é rígida, ela é persistente. Daqui a pouco cansa, tá ligado? Fala, vai ser uma coisa. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui lá, cheio de, não, vou mudar o sistema. Tive boas experiências. Falei, caramba, cara, eu voltava pra casa empolgado, assim, meu, olha o que a gente tá fazendo aqui. Eu nunca tinha visto na minha vida. Só que, beleza, no 50º dia, a força contrária tava aí, mano. Como é que você tá aí? Você vai derrubar a brasileiro. Falou isso pra mim, vou derrubar o negócio. Você botou daqui a pouco cai o copo. E aí eu falei, daí foi assim, ó. Então, existem duas. Dentro da mudança comportamental tem duas vertentes. Ou você muda os estímulos do ambiente para refletir na mudança do seu comportamento, ou você muda de ambiente. Eu mudei de ambiente. Porque aquele ambiente tava me destruindo, cara. Sim. Ó, faltam 9 minutos aí para o nosso podcast, então deixa eu aproveitar aqui ainda. A Fê falou assim, ó, quando os alunos começam a ter problemas sérios de bullying, me chamam para fazer umas atividades de cooperação, achando que essa ação fará milagres. Aí ela fala que é necessário um trabalho constante nesse sentido. Né? Acho que tem como ser pontual. Você pega um moleque que faz bullying, bota ele no carro e matricula ele em outra escola, tá ligado? Então, mas olha como é um comportamento que aí acaba sendo perpetuado nas empresas. Porque quando a empresa tem um BO lá, nossa, a minha equipe tá dando, eles não conseguem se conversar. Aí chama a gente, acha que, sei lá, 4 horas de evento vai resolver o problema deles. E aí eles fazem um evento, sai todo mundo lindo, maravilhoso, todo mundo sabendo o que teoricamente eles têm que fazer. Aí na segunda-feira, o mesmo cara que chamou a gente vai lá dar uma porrada na galera sem explicar o porquê. Sim. Ou seja, como você vai mudar um comportamento, que esse comportamento, se a ideia é transformar isso num hábito, tem que ser recorrente, tem que fazer várias vezes. E se as pessoas não perceberem uma recompensa, elas não vão cumprir esse comportamento. Sim. Manja? E aí acha que uma ação eventual, uma ação pontual, uma vez por ano, uma vez por, sei lá, qual a recorrência, vai resolver o problema. E aí, respondendo a tua pergunta do começo, por que eu estudo neurociência e comportamento? E Ele agora... nem perguntou isso pra você, mano. Ele perguntou assim. Perguntou. Tava apagado. Neurociência e comportamento e agora fui para a área da psicologia. Porque pra mim era uma necessidade de entender o comportamento humano. Muito pelas minhas defasagens, muito pelos meus percalços, pelos meus problemas. E a hora que eu olho isso, eu falo, cara, legal, é uma teoria, né? Não tem como vender isso a qualquer custo e falar, meu, compre. É uma teoria, mas ela é muito bem explicada. Tanto na perspectiva de estímulo, resposta e consequência e amparado pela neurociência. Como é que o teu cérebro interpreta e processa a informação. Cara, pra mim é óbvio. Quando eu vejo as coisas acontecendo, eu falo, caralho, olha só. Mas eu acho que isso, concordo com o que o Michael falou, mas pra mim o grande lance é que, hora que quando vem o lance a probabilidade disso acontecer. Quando não traz isso como, vai acontecer isso. Porque aí tem lance de tipo, peraí, pode ser que aconteça algo no caminho que seja tão
mais recompensador ou mais valoroso para você, que faz com que você mude o percurso. Né? Então, assim, o seu cérebro funciona desse modo, a parte psicológica funciona desse modo, tudo mais. Tudo isso indica uma probabilidade, indica uma tendência de acontecer. Agora, a gente, enquanto no caso da escola, enquanto professor, tem a possibilidade de alterar e ajustar essa tendência. Para modificar, tentar modular o comportamento de alguma forma. Mas aí trazendo... Mas percebe que isso aí só justifica a teoria. Sim. Se você identifica a coisa e quer mudar a coisa, provavelmente você está sendo recompensado por esse tipo de consequência. Mas trazendo essa sua fala, eu sou um entusiasta da psicologia e do comportamento humano. Trazendo agora também para a parte da atividade física. Não, atividade física não vai dar tempo de falar hoje. Ela falou aqui, ó, pessoal, corra de manhã, tá ligado? Porque assim, a gente vê muitos gurus também, né? Muita gente dando receita, não só na área do exercício físico, mas... Enfim. Mas percebe que isso é um mercado? Ó, igual como você falou no Comendo Coach e tal. Então, né? eu vendo eu faço uma guruzice aqui. Entendi. Aí começa a me dar dinheiro, tá ligado? Sim. Por que eu vou dar aula na escola? A pergunta aqui, ó. Tá vendo? Tem uma pergunta. Rapidinho, depois você volta pro seu. Perguntou assim, ó. Como fazemos... Quero ver, hein? Pra quem quer perguntar? É pra alguém específico? Não é pra ninguém específico. Vai, mão na cabeça. Quero ver a melhor resposta. Como fazemos para que as escolas insiram trabalhos de cooperação como práticas frequentes? Joga sal grosso bem na porta da entrada da escola. Eu acho que colocar alguém da nossa pós no Ministério da Educação. Boa resposta. Não, se você coloca um sujeito desse lá na ponta da pirâmide, fala assim, a partir de agora... não concorda? Tchau. O próximo concurso público chama. Aí já era parte de cooperação também, né? Mas, ó, eu acho que tem muitas escolas que já têm uma preocupação com isso. As escolas estaduais, inclusive. Tem. Tem um programa... Agora não vou lembrar o nome do programa. Eu sei que a escola é para os alunos que ficam o dia inteiro na escola. Mas eles têm alguns momentos específicos para práticas colaborativas, práticas cooperativas. Então isso daí está sendo ajustado em alguns momentos. E no município, não sei, de repente... Tem também, né? Mas assim, é mais pontual. Depende da equipe. Depende do time, Mas eu acho que assim, Poft, eu acho que as pessoas precisam... É o lance do pertencimento que você estava falando. Acho que se a professora ou o gestor, se ele não acreditar naquilo, não vai fazer sentido para ele. Uhum. Aí muitas vezes essas situações pontuais é porque a gente tem que fazer. Mas se o profissional não sentir de fato que a cooperação, que essas metodologias colaborativas de fato influenciam, né, ali na melhora das relações, do ambiente da escola... Aí acho que acontece. Mas ó... Então acho que ele precisa primeiro sentir. Mas respondendo... Pra mim faz sentido a cooperação. Então, eu vivo. falar, Lucão. Porque muitas vezes a gente até tá achado, rotulado. Olha os malucos aí, olha os doidos verdade, aí, eu de sei. fazer essas doideiras aí. Isso não existe. Que mundo que você vive. Na família eu tenho isso, né? Meu irmão é um que pega no pé, viu? Que mundo que você vive. Porque pra mim faz sentido, mas pra ele não. Então, para ele nunca ele adotaria. Não faz sentido até você não chegar, de repente, com alguma coisa que ele valorize. Por exemplo, chega com uma BMW e fala, não, eu sou de... Fala, pô, Lucão, eu lembro quando você falava de cooperação lá, porque o nosso cérebro associa. Sim. Nosso cérebro associa, é assim, ó, dependendo da teoria. São respostas relacionais arbitrariamente aplicadas. Então, você começa a relacionar coisa de forma arbitrária, se você recebe um reforço pela essa arbitrariedade, você começa a associar. Então, quer dizer que isso quer dizer isso. Pum. Acabou de fazer uma inferência de valores. Equivalência de estímulo. Então, por exemplo, esse professor, cara, por isso que o estudo do comportamento esse professor, se ele não receber uma recompensa pela essa percepção que você gostaria que ele tivesse, ele nunca vai perceber. Porque alguma coisa está reforçando o comportamento dele contrário a isso, saca? Sim. E justamente porque eu passei por algumas... esse conteúdo tem que ser feito. Tem que fazer isso. E aí, pelo menos pra mim, quando chegava isso como obrigatório, eu já falei, mano, vou fazer, vai. Vou fazer, mas vou fazer porque é obrigatório. Aí eu mesmo já fazia vou fazer de qualquer jeio. Sim. Quanto tempo? Qual é o mínimo que tem que ter? Uma aula. Então tá bom. Vou dar uma aula aqui e já era. Tabela. Eu acho que respondendo a pergunta, cara, se não tiver vínculo, e vínculo é o vínculo que você tem na sua casa, ligado? Né? Eu comparo o vínculo de casa hoje com casas em que eu morei antigamente, puta diferença. Porque o ruído da comunicação me parece menor hoje. É difícil formar vínculo. E a hora que você forma vínculo com 3 pessoas, 4 pessoas, é uma coisa. Vínculo com 20 pessoas, 30, 200 pessoas. E o resultado disso, cara. Só que o grande problema é que a gente a educação, e aí que quando você falou do professor ser um sonhador, ser uma pessoa utópico,
É porque se não vai, o resultado não vai ser amanhã. Não. Manja, então, tipo, de repente você vai fazer ter uma ação com seus alunos, do primeiro ao quinto ano, todo ano vai ter. E de repente você não vai ver nenhum comportamento suficientemente. Fala, caramba, isso aqui foi resultado. Só que aí, vamos supor que daqui 10, 15 anos você encontra um ex-aluno. E aí tem que trazer a referência do sucesso que o Michael trouxe. Tá, quais são os resultados que essa pessoa obteve ao longo da vida? E ele fala assim, gente, eu só consegui chegar onde eu cheguei porque nos meus primeiros 5 anos de escola eu tive isso. Que o diretor Lucas e a professora não sei o que lá fizeram. Você fala, caramba... Então aí começa a ter esses resultados. E aí, outra, não sei você, eu tive uma experiência assim, eu dei aula em escola particular e encontro uns adultos de vez em quando. Sim. E 2, cara, um mandou mensagem no Instagram, o outro me encontrou e falou, cara, eu fui levar meu gato na veterinária, médica veterinária. E aí lá tava de máscara, todo mundo de máscara, que tava final de pandemia já. E ela aqui cuidando do meu gato. E o gato é um gato da minha esposa, né? Ela tem mais afeto pelo gato. E aí, não medindo esforços, um gato de rua que custou mais caro que um gato comprado, né? De tanto que já gastou. Daí um dia eu tava lá com ela, tirou a máscara. Você não é o Mike, professor de educação física? Eu falei, sou. Então você foi meu professor. Eu falei, louco, eu fiz USP, não sei o que lá. E eu trabalho nessa clínica, eu sou a veterinária-chefe aqui. Você foi um professor. Você mudou minha vida com aquelas conversas que a gente tinha no intervalo. Eu só aqui, ó, olhando pra ela. Nem pra filmar, ele serviu. A gente falou disso já? Não. Eu olhando pra ela assim, Lucão. Cara, qual que é o desfecho bonito dessa história? Caralho, velho. Eu fiz a diferença. Sim. Qual que é o real? Eu olhava pra menina e falava, mano, eu não lembro dela. Tá ligado? Mas é justamente isso, você não vai lembrar. Tá ligado? Não lembra, Mas entende? Como às vezes é sutil. Porque o filme dá a entender que é linear, né? Fiz o máximo, ele me encontrou na fase adulta, porque o filme tem 1h30, né? Porra, velho, eu fiz a diferença na vida dele. Mas a vida é mais dinâmica, né? Sim. Realmente eu fiz, mas eu não faço ideia da quantidade de estímulos que eu emiti pros meus alunos e que tipo de comportamento ele foi selecionado. Sim. Mas eu acho que... Só que eu chorei, cara, tá ligado? Tipo assim, Mas esse velho, exemplo eu acho tipo, muito porque louco. bateu esses papos, a memória vai lá, né? Porque você tem que fazer a Lembra quando parada... Você quis aquilo, só que, puta, mano, só que... Eu imagino que você tem que fazer Minha mulher olhando pra mim com cara de orgulho, né, velho? Eu acho que tem que fazer a parada sem esperar que vai acontecer. Exatamente. Porque a Mas é chance duro de você... esperar, porque é recompensador, exatamente velho. isso, você não tem recompensa. Aí quando você não tem a recompensa, ou você não tem nem a possibilidade da recompensa, o que você faz? Você não faz. E aí que é foda, né, cara? Ou você vai empurrando com a barriga, por porque isso a que- recompensa não passa a ser essa possível aluna que um dia vai te encontrar em algum lugar e falar que você mudou a vida dela. Passa a ser o quê? Último dia útil do mês vai que é o meu salário? E aí fica só nisso. E aí o que um bom trabalho faz, paga dia 15, dia 30, tá ligado? Porque te dá uma recompensa. Mano, por que será? Não, mano, tem uma. Não, e o que uma o trabalho explicação. faz tá no livro Ciência e Comportamento Humano do Skinner. Recompensas variáveis é mais estimuladora, mais recompensadora do que contínua. Então a hora que você paga assim, ó, por trabalho feito, quanto você vendeu hoje? Então você tem 15%. Se você vender mais, tem mais, tá ligado? Sim, sim. Aí você dá essa sensação de, quanto mais eu produzo, mais eu recebo. E um dia você não dá, fala, hoje não. Aí a pessoa fica sempre assim, eu vou fazer sempre, porque é possível que algum dia venha de novo essa recompensa. Aí você deixa seu funcionário escravo do trabalho. Aí, meus alunos, por favor, entrem em contato comigo. Manda mensaginha aí. Me dê reforço. Me dê reforço, por favor. Tô meio triste hoje, tem que mandar uma mensaginha pra mim. Né? Aí você começa a mentir aqui, ó. Pessoal bombando aqui, ó. Professor. Oh, e falando em educação, Melhor do mundo. falando em saúde agora, Lucão, você tem mais. Se quiser, a Graça mandou um abraço aqui pra todos. Opa, abração, já Graça. chamei aqui, ó, a Graça, a Andréia aqui, se elas vierem pro Pira, para dar um toque na gente, porque eles querem estar aqui conosco. A Fê Fala falou que é assim, de ó, graça, fala que não paga nada. A Fê falou assim, ó, tem técnicos de farmácia sim, kkkk. Tá? Não existe técnicos de farmácia, tá? Beleza. Vê se o Pepe Guardiola. É pior que tem mesmo. Quando eu fazia... Ela não sei se ela entendeu que foi uma piada. Eu tentei associar com técnica de futebol, tá ligado? Não, mas ela, acho que ela entendeu, acho- mas ela falou assim que isso causa boas discussões, porque muita gente não sabe que existem os técnicos em enfermagem. Pensa que já é Saca? trabalho A gente tá só aqui, tipo, caralho, sabe? Foi uma Farmácia. piada. técnico de farmácia. E- Não, então- Mas ainda só aqui o técnico de farmácia, aqui, ó, viu? Você vai entrar atrás do balcão, você vai fechar de frente com o cliente 1 e você vai fazendo 2-1. Vai ficar no 2-1 atrás da gôndola. Tá ligado? Pra evitar qualquer tipo de transação por trás. O Bayer pode ser chamado um técnico de farmácia? Não, Técnico do Bayer? O Bayer não é um. Verdade, se é Bayer, é bom.
Meu Deus do céu. O melhor de tudo é Pô, isso. vamos. Ó, Lucão, não deu tempo de falar de saúde e atividade física. Isso é saúde, cara. E atividade física. A gente ganhou um voto Só- pra presidência aqui da FE. Aqui, ó. Voto em vocês, presidência. Não, só a deixinha do comportamento que ele tá falando lá. Que eu me interesso muito porque no lance dos gurus lá, que sempre tem receita. A mulher que me do que mole, vai velho. fazer. A da atividade física. É. E eu sempre falava, mas por que o cidadão paga academia, plano anual, e o cara não vai? Eu sei porque É ele... dinheiro que o cara tá perdendo. É, mas eu sei porque ele não vai. Primeiro Por que, que primeiro que ele paga anual por causa da alavancagem, né? Ele fala, nossa, eu vou economizar quase R$35 se eu pagar o anual, Então. tá ligado? Ele paga anual. Achando que vai ser suficiente pra sustentar a frequência dele. Que Só que pagar é uma recompensa suficiente pra mim. Só que, cara, o nosso cérebro tem uma tendência enorme a desvalorizar recompensas tardias. Então, se você não der recompensa por processo e for só por aquilo que você tem pra receber depois, a chance de desistência é gigantesca. É gigantesco. Então, e aí esses comportamentos variados é que me intrigam. É nisso que eu tento pensar. A gente ficar discutindo. Você tem meu telefone, Se cara, o eu posso su- falar disso. A gente já fez uma live lá, vou fazer outra. Eu topo. A gente fazer uma discussão. Se o supino com a barra ou o supino com o halter, qual pega mais? Eu acho que é pequeno diante da quantidade de pessoas que não fazem nada. Sim. Então, aí tem relação Aí ao isso é que eu- contexto. isso não me interessa. Se o glúteo na cadeira, Então, mas só que elevação aí- pélvica é melhor do que fazer livre, cara. Mas então, como o Mike falou do contexto. Vamos pensar no comportamento, porque tem tanta gente Se que não você faz pegar um monte de atividade gente que não faz atividade física e fazer só a pessoa começar a fazer atividade física, isso é um ponto. É. Beleza, agora você pegar os caras que são. O cara que lá, o cara. Não, Fisiculturista. sou fisiculturista e qualquer milímetro a mais pra mim que. Então, aí qual público você tá falando? Exato. Não, entendi. Parece um Óbvio, público muito obviamente. específico esse, né? Porque, Mas igual quem você se interessa não é o público. Lógico que tem o público também. Mas assim, as pessoas consomem esse tipo de... A pessoa consome. Muitas pessoas consomem o que promete mais resultado com menos esforço. Exatamente. É. Manja. E aí o que acontece? Pode ser que alguém consiga? Pode ser. Aí o que eu faço? Eu vendo um produto, eu tenho 3.000 pessoas que compraram o produto, só que só 5 conseguiram o resultado. E olha que E intrigante. aí esses ó. 5 eu uso com prova social. Porque a prova social ela é reforçadora. sim. Porque se eu olho para um grupo de pessoas que conseguiu atingir aquele objetivo, opa, então eu posso conseguir também. E aquele que comprou que não deu resultado não, Não, vai saber eu- que eu- foi eu- só talvez- 5 talvez que ele nem deu apareça. resultado. Exatamente. Lucão, talvez ele nem veja apareça. isso, ó. O cara que manja de algoritmo. O cara fala assim, ó. Então eu acordo todo dia às 6. Acordo às 6, tomo meu café da manhã, medito e tô com grana. Daí eu tiro a foto de um carro importado. Vamos supor que seja ganho de herança, tá ligado? Aí você compra, aí 1.000 pessoas compram o pacote porque eu cobrei R$12,50. R$12,50 e o concorrente tá cobrando 70. É. Daí, dessas 1.000 pessoas, 2 falam assim, pra mim deu certo. Aí eu já ponho a fotinha dela. Aí mais 1.000 Depoimento. compra. Aí eu vendi isso aqui, sei lá, pra 100.000 pessoas. Fiquei milionário por causa que eu tô vendendo curso e não porque o que eu faço me deu sucesso. Sim. Eu não sou milionário porque eu tenho uma vida de sucesso. Eu sou milionário porque eu vendi uma quantidade de cursos, uma ficção de que... Você entende a relação? Sim, sim. Aí eu vendo que tipo de imagem aqui? Do cara bem sucedido, eu faço palestra, não sei o quê. Daí, qual é o sujeito que fala, peraí, vamos ver a história dessa coisa? O cara nunca foi bem sucedido. Ele vendeu o curso pra caramba, com Sim. um discurso que ele tirou da cachola dele, e ficou rico por causa da quantidade de gente que comprou o curso dele. É. Então ele ficou rico depois que ele vendeu o curso. Sim. Tá ligado? Uhum. Aí ele pode falar que eu bolei um negócio, aí mudou o discurso dele. Sim. Pode ser que seja uma portinha de entrada. Eu mudei, eu vendi um produto que tal pessoa comprou, que não sei o que lá. Sim. Mas no início, cara, ó, isso aqui, ó, tá bombando soluções imediatas. Lucão, Pra problemas a gente complexos. espera você outro dia aqui pra falar mais de saúde e atividade física. Toda você fala vez, de ginástica toda vez natural. convida as pessoas mais de uma vez. Deixa eu entendeu? falar, mano. É porque eu tenho que preencher até 2025 isso aqui. Né, aquele negócio de hoje, espera a sua volta. Eu Deixa entendi. eu- Era 3 assuntos, tá ligado? Aí deixou um assunto só pra hoje, pra ele esse. vir mais 2 vezes pra gente completar a agenda. Boa. É tipo pirâmide aqui, entendeu? É. Lucão, a gente vai ver aqui, ó. Talvez novembro ou... daqui Ou duas ou semana que vem. Fala o seguinte, fica o celular ligado, porque você sabe que... Vou mandar arrumar aí. Mandar arrumar? Quando eu tiver, Falei pra você, pô. quando eu tiver uma chance, a gente chama. Engraçado que deve estar pra mão, cara. O celular do cara tá quebrado, velho. Você pode ser diretor de escola pública. O aluno jogou meu celular na parede. É mentira, pessoal. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, pela sua presença. Galera da pós aí, obrigado também. Mano, tem muito papo aqui na pós aqui. Verdade, Pode continuar tá rolando? conversando. É bom que dá engajamento aí. Vai, continua. Aqui, ó. Deixa eu ver. Beleza? Galera, Michael. grande abraço. Mike, você continua Até lindo. a próxima.
Até a próxima. Fala, gente, fala tchau. Tchau. Valeu, gente. Tchau, Boa, tchau. pessoal. Valeu, Tchau, gente. tchau. Tchau.